Vocês me conhecem ou não? Eu já estive aqui na escola alguma vez? Não sei. Não. Vocês ganharam aqueles livrinhos do Dr. Bartô lá? Sim. Então eu sou aquele cara lá. Eu sou pediatra, trabalho aqui no Hospital Universitário, tá? E comecei a trabalhar aí com prevenção de tabagismo, depois álcool, depois maconha, e venho trabalhando nisso dentro da área pediátrica. Então nós estamos aqui na Escola de Aplicação da USP, 9º ano, é isso? Sim. 9º ano, Fundamental 2. Muito bem. Então, a gente queria saber um pouco a ideia de vocês em relação à problemática ao uso do álcool, né? Quem tem álcool em casa aqui? Primeiro, cerveja é álcool? É bebida alcoólica? Sim. Sim. Então, quem tem bebida alcoólica em casa? Sim, todo mundo. Tá bom. Quanto que se bebe em casa? Todo dia. Para ela, todo dia. Raramente. Microfone, quando for falar, hein? Na sua casa? É quase todo dia. Quase todo dia. Cerveja? Sim. Sim. Existe uma dose segura de bebida alcoólica? O que vocês acham? Quem for falar, pega o microfone. Fala. Existe. Eu acho, eu não lembro, que para homem é uma dose e para mulher é... Não, para homem são 2 doses e para mulher é 1 dose por dia. Muito bom, muito bom. Onde é que você ouviu isso? No livro. No livro? Ah, quer dizer, vocês deram uma estudada aí e tal. Então, é exatamente isso. Quer dizer, o português, o italiano, o espanhol toma um vinho no almoço, um vinho na janta. 2 doses por dia. É considerado uma dose segura, né? E a mulher, 1 dose por dia. Por quê? Porque a distribuição do álcool no organismo é diferente no homem e na mulher. Então, a mulher fica com mais álcool na gordura, etc., e vai por aí afora. Então, o que é binge drinking? Sabe o que é isso? Brasileiro é binge drinking. Não? Binge drinking é aquele cara que bebe por excesso. Ele não bebe de segunda a quinta, mas sexta, sábado, domingo ele chuta o pau da barraca. Vocês conhecem alguém assim? Conhece? Quem que você conhece? Fala aí. Quem que você conhece que é binge drinking? Os amigos dos meus pais. Os amigos dos seus pais. Tá. Alguém já teve em casa, numa festa de família, alguém meio tontinho, meio... Já? Conta para nós. Microfone. Foi o aniversário do meu tio, a minha mãe. Ela deu uma calibrada, né? Deu uma quebrada? Calibrada. E você? O que você ia falar também? Não, desistiu. Tá certo. Então, veja, qual é o problema da bebida alcoólica? É que ela não é considerada droga, mas na verdade ela é uma droga, em 2 sentidos, né? Droga de droga. Alguém já usou droga? Não. Vocês nunca tomaram Novalgina, aspirina, Tilenol? Isso é droga. Mas o que faz mal? Tomar um Tilenol faz mal? Não. E tomar 20? Bebida alcoólica é igual. Tomar 1 dose. Mas, geralmente, em casa, a gente sempre tem alguém da família que chuta o pau da barraca, não tem? Então, esse é o problema. Com que idade vocês acham que a gente deve começar a beber? Fala. Eu acho que é com 21 anos, que é quando a gente para de crescer. Com 21 anos, quando a gente para de crescer. É mais ou menos isso, mas não tem a ver com a altura. Quer dizer que um baixinho não pode beber, então? Para de Né? evoluir. Então é exatamente isso que ela falou. O que acontece com o cérebro? O cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga iniciada antes disso aumenta a chance de dependência daquela droga e aumenta a chance de problemas, tá? Então, o cérebro se desenvolve até os 21. Por que nos Estados Unidos
Qual a idade que podem começar a beber nos Estados Unidos, bebida alcoólica? 21. Por quê? Por causa disso que você falou. Percebe? Se você começa a beber com 12, 14 anos, o nível de dependência é desse tamanho. Se você começa a beber depois dos 21, o nível de dependência é desse tamanho. Percebe? Então, a ideia é essa. Então, teoricamente, a orientação certa seria, para nós aqui no Brasil, não beber nada até os 18. Até os 21 seria melhor, porque o cérebro ainda vai se maturando até os 21. Tá? Agora, vocês estão aí com 14, 15, né? Mais ou menos isso? Alguém já foi a alguma festa de 15 anos aqui? Tinha bebida alcoólica lá? Não lembra? Você bebeu tanto que não lembra? Não estou entendendo essa coisa. Não? Não lembra de ter visto. Tinha? Tinha. O que tinha lá de bebida alcoólica? Cerveja. Cerveja. O que mais que o jovem bebe hoje? Cerveja, o que mais? Meu tempo se chamava Cuba Libre. Já viu o que era Cuba Libre? Era rum com Coca-Cola, isso que a gente bebia. Hoje está fora de moda, né? Mas o que se bebe muito hoje? Vodka. E o que se põe na vodka? O que o pessoal faz de mistura? Energético. Exatamente isso. O que faz o energético? Para que toma energético? Para ficar mais atento. Hã? Para ficar mais atento. Para ficar mais atento, para ficar mais excitado, para ficar mais acordado, mais excitadão. O que você faz? Você bebe mais. Percebe? Ninguém dá ponto sem nó, né? Então, é para você beber mais, você ficar mais excitadão. E sabe quantos comas alcoólicos eu tenho no meu consultório? 6 casos em 1 ano. Tudo da idade de vocês, 14 anos de idade. Que foram à primeira festa de 15 anos e já acharam que podia beber. O que aconteceu? Beberam demais, como alcoólico, internado na UTI, entubado, soro, etc, etc. Tá? Então, existe um trabalho chinês que diz o seguinte, tem 3% de óbito na primeira bebedeira. 3% podem morrer na primeira ingestão de álcool. Complicado, né? Então, alguém já viu, fora da sua festa e tal, alguém já viu um cara alcoolizado? Toda hora a gente vê, né? E na família tem alguém que é alcoólatra? Tem alguém alcoólico ou alcoólatra na família? Eu tenho na minha. Eu tinha, avô, né? Tanto que ele fumava e tomava muita cerveja. Fumava muito e tomava muita cerveja. Isso, tanto que ele morreu já faz alguns anos. Álcool e tabaco caminham juntos. Dificilmente você vai ter um alcoólatra não fumante. Geralmente as duas coisas caminham juntas, tá? E o que você acha, seu avô tinha problema com álcool, o que você acha se você começar a beber? Você pode ter mais problema do que outras pessoas? Acho que sim. Por quê? Porque, na verdade, sou menor de idade, meu corpo ainda está desenvolvendo. E acho que aumenta mesmo. E você tem a genética. Se você tem gente com problema de álcool em casa, não comece a beber, porque a chance de você ser alcoólatra é maior, deu para entender? Meu tio era alcoólatra, o tio da minha esposa era alcoólatra, de cair na sarjeta, sumir 3 dias de casa, etc. O que acontece? Eu sempre falei para meus filhos, não bebam, porque a gente tem alcoolismo dos 2 lados. E isso pode se transmitir na genética, deu para entender? Então, quem tem em casa, o que você faria? Qual seria aí? O que você orientaria a tua casa para que isso não aconteça com você? Se eu tenho a ideia de que eu posso ter problemas porque meus antepassados tiveram problema,
que você faria? Tentaria evitar mesmo usar. Tentaria evitar o quê? Beber. E que tal a ideia de não ter bebida alcoólica em casa? Porque assim eu não vou beber. Não é? O que vocês acham disso? Eu acho ótimo, na verdade. Ótima Tanto que ideia? lá em casa não tem, ninguém bebe. Ninguém bebe lá. Porque provavelmente viram algo que não gostaram, não? Né? Alguém mais tem alguma situação dessa, não? Eu. Diga. Meu avô também bebia e ele ficava horas no bar, quase de vez em quando nem chegava direito. E ficava assim. E dos filhos dele, tem alguém que está caminhando para isso também, não? Não. Não. Mas você sabe agora que existe a genética. Então, é melhor não ter bebida em casa, porque assim... Você sabia que existe uma coisa que chama morte evitável? Tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo. O que é isso? Se eu não fumo, não vou morrer de problemas do tabaco. O álcool é a segunda causa de morte evitável no mundo. Se eu não beber, não vou morrer de problemas com tabaco. O álcool mata mais o idoso ou o jovem? O que vocês acham? Jovem. Quem acha que é o jovem? Levanta a mão. Todo mundo. Por quê? O jovem. Porque quando ele começa a beber, ele descobre que ele gosta, vai bebendo, acaba ficando ruim, fica doente e morre. Esse é o quadro do idoso. Vai tendo uma cirrose hepática, tal, e vai morrendo. O jovem morre mais do que? Relacionado ao álcool. Dirigir ou... Acidente de carro. É o que mais mata o jovem hoje. Ou, quais outros exemplos que a gente vê? Outro dia eu tenho um sítio, tem uma represa lá. Fizeram lá um acampamento de jovens do lado da represa. O que aconteceu? Alguém morreu afogado. Morreu afogado. Afogamento é outra causa. O que mais? Vocês acham que o álcool... Briga? Isso é confusão também. Bar. Confusão, então cenas de violência. O que mais? Alguém já viu, por exemplo, alguém que apanha em casa? Geralmente, você já viu alguém que... Não? Mas às vezes você pode ter esse tipo de coisa. No pronto-socorro eu atendo criança vitimizada. O que é isso? Criança agredida, atirou a criança na parede. Você vai ver o álcool. Né? O álcool está relacionado a grande parte de problemas sociais. Tá? Bom, com que idade que a gente pode começar a beber? No Brasil, 18. No Brasil, 18. Seria melhor 21, mas se a gente retardar o início do álcool, ninguém está falando para não beber. Eu tomo uma cerveja muito de vez em quando, não gosto muito. Aos 62 anos eu estou começando a acostumar com o gosto da cerveja. Então bebo muito pouco. Né? Mas antes dos 18, a chance de problema é maior. O que mais pode acontecer se o cara bebe muito? Você acha que o álcool é caminho para outras coisas? Dá o microfone lá para ela. Por exemplo, a pessoa pode, no dia seguinte para o trabalho de ressaca e não conseguir trabalhar bem, ser demitido. Se você fica de ressaca, quer dizer, você bebeu muito, você pode ter lesão cerebral. O que o álcool produz no organismo? O que o cara... O que ele precisa de tomar no pronto-socorro quando está alcoolizado? Você sabe isso? Soro. Soro com glicose, açúcar, porque ele faz hipoglicemia, uma baixa de glicose no organismo. E o cérebro se lesa quando isso está muito baixo. Queima neurônio, vamos chamar assim. Entendeu, não? E se isso acontece todo fim de semana, o cara vai lesando o neurônio. É que nem o uso de maconha, mais ou menos a mesma coisa. Maconha também vai lesando o neurônio. Sabiam disso? Então, qual é a primeira coisa que acontece com o jovem que o álcool produz? Abandono da escola.
vai alterando a memória com o tempo, vai alterando o aprendizado se você lesa o seu cérebro com muita frequência. O que acontece? Vocês estão estudando para quê? Para aprender, e a ideia é ir para onde depois que acabar o ensino médio? Faculdade. Você sabia que quem usa maconha tem menos chance de ir para a faculdade? Isso é real, estatística de um grande pesquisador. E o álcool? Se você bebe todo fim de semana, você é um binge drinking, como a gente falou, a chance de aprendizado tal vai embora. Percebe? Então, isso é real. Então, bebida alcoólica aos festinha de 15 anos. Quem já foi a uma festa de 15 anos sem bebida alcoólica? Já foi? E quem já foi com bebida alcoólica? Né? E aí, o que a gente deve fazer quando você está na festa e tem bebida alcoólica? Não beber. Não beber? Normalmente eu nem penso nisso mesmo. Nem pensa em beber? Não. Legal, legal. Eu bebo mais suco. Suco. Você já viu festa de criança? Hoje está em moda fazer buffet, né? Festa de criança. E o pessoal serve um aperitivo para a criançada de 5, 6 anos fazer o brinde. Vocês acham que isso é legal? Por quê? Pode influenciar a criança a começar a beber. É lógico, né? Se a família bebe em excesso, a criança vai aprender a beber em excesso. Então, eu recebo no consultório, as mães perguntam assim: meu marido está ensinando o meu filho a beber, devo deixar? E eu pergunto: que idade tem seu filho? 14 anos. O que vocês acham disso? Porque muitos pais falam isso. Não, ele só bebe com meu marido. O que vocês acham disso? Não? Por quê? Incentiva, estimula. E se o camarada bebe com o pai, ele vai beber com os amigos. Só que com os amigos, a dose é diferente. Eu tenho 6 comas alcoólicos no consultório, com 14 anos. A grande maioria, o pai ensinava o filho a beber. Só que quando for com os amigos, na empolgação, com o energético, a quantidade é outra. Ok? O que vocês acham? O que influencia mais a não... O que influencia o jovem a beber cada vez mais cedo? Ter bebido em casa, os pais beberem, o que mais? Os amigos. Os amigos. O que fazer se você frequenta um grupo de amigos onde eles gostam de chutar o pau da barraca, como a gente diz, ou um grupo de amigos onde, por exemplo, eles experimentam outras coisas? O que fazer? O que você acha? Acho que eu vou evitar, né, ir nesses lugares com eles. Que tal trocar de amigos? Ou que tal convencer os amigos, né, a não participar disso? Será que isso é possível? Possível, mas é um pouco difícil. É um pouco difícil, né? Mas então, as amizades é que levam... Eu atendo gente aqui no hospital que tem uma menina, por exemplo, grávida com 14 anos de idade, teve um filho e eu comecei a atender o filhinho dela e conversei muito com ela. Ela engravidou depois de uma festa onde ela bebeu bastante e acabou usando maconha também, e aí ela engravidou. Você acha que a bebida tem relação com isso? Por quê? O que você acha? A pessoa fica menos consciente, esquece, é deixada mais fácil, pensa menos antes de fazer as coisas. Quem acha mais alguma coisa?
a bebida está relacionada à gravidez indesejada, principalmente para a mulher, lógico, né? Está relacionada, né? Então, a mulher sofre mais com esse tipo de coisa, né? No sentido de gravidez indesejada. Quanto de álcool precisa para que você perca a noção de que o motorista que está guiando o carro que você pegou, o táxi que você pegou, está alcoolizado ou não? Deu para entender a pergunta? Quanto que eu preciso tomar de álcool para eu não usar um preservativo numa relação sexual depois? Ou, quanto de álcool que eu preciso para não perceber que o motorista com quem eu peguei carona está alcoolizado? Tem uma ideia? O que vocês acham? Quanto você acha? Quanto que eu preciso beber? Olha o microfone aqui. Quanto que eu preciso beber para perder a noção de que o cara que está guiando o carro está alcoolizado? Alguém tem ideia? O que você acha? Eu acho que depende de cada pessoa, se a pessoa é mais forte ou mais fraca. E também, mas tem que ser uma quantidade muito absurda. Uma dose de álcool é suficiente para você perder a identificação se aquele motorista está alcoolizado ou não. Uma dose. O que é uma dose? Uma lata de cerveja, um chopps, um copo de vinho ou uma dose de vodka. Isso já é suficiente para não ter a percepção de que o motorista está alcoolizado. Então eu pergunto para as meninas que eu dou aula aí na faculdade, no hospital universitário, eu pergunto, se você for a uma festa, sabe qual é a média de chopps na Vila Madalena, lá em 2 bares que nós fomos lá fazer uma pesquisa? A média de chopps durante uma noite, quem tem ideia? Média de chopps, média de cerveja. Entrevistamos lá 50 pessoas que estavam no bar. Quem tem ideia? Quem chuta? Quanto que o cara bebe numa noite? Em média. 3, 4. Exatamente isso. 4 chopps é a média, variando de 0 a 10. Nós perguntamos, quem vai dirigir depois? 25 iriam dirigir, 25 não iriam dirigir. E nós perguntamos, a média de chopps nos 2 grupos era exatamente a mesma, 4 chopps, variando de 0 a 10. Tinha um que ia dirigir que não bebeu, e tinha um que não iria dirigir que não bebeu. E tinha um que iria dirigir, tomou 10 chopps, e um que não iria dirigir, tomou 10 chopps. Em média, 4. E eu pergunto para eles assim, você está lá, teu namorado está lá, tomou 4 chopps, ou 10, você volta para casa com ele, liga para tua mãe te buscar ou pega um táxi? O que vocês acham? Eu acho que o correto seria ligar para sua mãe. Ligar para sua mãe, o que você acha? Ligar, Fala no... ligar para minha mãe. Ligar para sua mãe. O que você faria? O que você faria? Ligar para minha mãe. Ligar para a mãe? Ninguém liga para o pai, todo mundo liga para a mãe? Hã? A maioria das pessoas responde assim, são alunos aqui da Faculdade de Medicina, respondem assim, não, eu voltaria com ele, a não ser que ele tivesse bebido muito. Agora, esse beber muito, o que é isso? É relativo, é individual. Né? Quantos acidentes vocês já ouviram na televisão de cara que saiu alcoolizado e vai por aí afora? Muitos, né? Vários, né? Quem lembra de algum que ficou famoso aí? Olha, passando na televisão eu não lembro, mas eu lembro que a minha amiga Sabrina, ela tinha um irmão chamado Diogo que ele estava numa balada com os amigos, ele tinha bebido muito, os 4, e eles sofreram um acidente de carro e quase todos morreram, menos o motorista. Quase todos morreram. Quem mais tem algum exemplo perto que conhece de alguém que
que morreu com um acidente de carro por problema de álcool? Alguém tem? Alguém conhece mais algum caso? No jornal, nunca viram? Aqui na Raposo teve um cara, andou 10 quilômetros ou mais que isso, na contramão, e acabou batendo num carro, morreram queimados o motorista e a companheira dele, e conseguiram resgatar uma menina pelo vidro de trás do carro, que foi atendida aqui no Hospital Universitário. Quer outro exemplo? Já ouviram falar do CQC? O CQC recolheu assinaturas para uma mudança de conduta. O que era? O pessoal não queria soprar bafômetro, lembra disso? Pararam, não vou soprar o bafômetro. Quem importante que não soprou o bafômetro? Vocês lembram disso? Não? Teve vários políticos que não sopraram o bafômetro. Romário, por exemplo, não soprou o bafômetro, quando foi parado numa blitz. Quem mais? Teve vários aí que não sopraram o bafômetro. Houve uma mudança da lei, porque esse cara teve a mãe e a irmã espremidos no muro do shopping Vila Lobos aqui. Lembra disso? Os mais velhos vão lembrar disso. O carro subiu na calçada, matou a mãe e a irmã dele. E ele fez um programa junto com a OAB, com os advogados, para mudar essa legislação. Isso mudou. O CQC recolheu assinaturas para esse projeto. Recolheu acho que 800 mil assinaturas. Teve até a presidenta aí, apareceu entrevistada pelo CQC lá na época. E mudou. Hoje, você tem que soprar o bafômetro. Porque o bafômetro, por qual é a diferença da lei que mudou? É que antigamente você precisava ter o bafômetro ou a dosagem sanguínea de álcool para você ser culpado. Senão não podia ser diante da lei. Hoje não. Se o guarda falar que você estava com bafo de álcool, acabou. Isso já é suficiente na lei. Deu para entender? Então foi uma mudança na lei importante, no sentido de... O que vocês acham que diminuiu o cigarro no mundo, em São Paulo aqui principalmente? Nós éramos 30% de fumantes e somos hoje 12% de fumantes. O que foi feito em relação ao cigarro que diminuiu o número de fumantes? O que vocês acham? A proibição de fumar em lugares fechados. Proibição de fumar em lugares fechados. Você acha que é interessante uma proibição de beber em lugares abertos? Por exemplo, posto de gasolina. O que você acha de beber? Porque muita gente fica no posto de gasolina com o carro ali, compra uma caixa de cerveja e fica bebendo ali. Você acha que isso é bom? É ruim? Acho que é ruim. É ruim. O que você faria? Se você fosse prefeita aqui, governadora do estado, o que você poderia fazer? Acho que eu faria uma lei para proibir isso. Uma lei para proibir isso, seria interessante. Que lei você faria se você fosse o governador? Faria uma lei que proibisse beber em lugares públicos. Beber em lugares públicos. Como é que é nos Estados Unidos, você sabe? Você compra a bebida, você tem que levar a bebida para casa dentro de um saco de papel, para ser ecologicamente correto, né? Então, você não pode levar a sua garrafa de uísque no meio da rua, porque senão uma criança está associando, está vendo aquilo. Percebe, não? Que lei você faria? Então já temos uma lei para não beber no posto de gasolina, temos uma lei para não beber em ambientes abertos. O que mais você poderia fazer? Eu acho que a ideia é essa que eles falaram mesmo, de lugares públicos. Alguma outra ideia? Lugares fechados. Deixa eu ver. Que tal a propaganda? A proibição da propaganda do tabaco funcionou? Funcionou. E o que vocês acham da propaganda de cerveja na televisão? Qual a sua ideia? Assumir. Hã? Ela poderia assumir. Poderia assumir. O que você acha? Qual é a propaganda da televisão que você lembra, que vem na tua cabeça? A primeira. Hã? Skol. Skol. O que aparece na propaganda da Skol? Qual é o personagem que aparece? Uma mulher. Uma mulher, como é que ela chama? Sol. Verão. Coisa. Todo mundo lembra do verão. Os meninos lembram do verão. Você não lembra do verão, ó. Ele lembrava do verão.
Você sabia que essa propaganda de cerveja foi proibida das 6 às 21 horas de dezembro de 2014, acho que até maio de 2015, foi proibido. Por quê? Das 6 às 21 é horário de criança ver televisão. Programa infantil. Então foi proibido. Você sabia disso? Você não percebeu que verão sumiu? Né? Verão voltou só depois, com recurso da indústria da bebida, para voltar a propaganda. Percebe? A propaganda é para quê? Você falou da escola. A propaganda, para que é a propaganda? Será que é para você mudar de marca? Serve para divulgar o produto. Para divulgar o produto? Sim. Mas que produto está divulgando? Depende. Não, no caso da cerveja. Quem que é dono da escola? É um cara. Quem que é dono da Brahma? É o mesmo cara. Ele não está interessado em que você mude de marca. Ele está interessado que você comece a beber cedo. O que a indústria do tabaco fez? Sabia que a nicotina viciava e continuou produzindo, e propaganda. Mulher não fumava antigamente. Quando começou a ter muito cigarro sobrando, puxa, mulher não fuma. Vamos fazer ela fumar? Propaganda para a mulher fumar. Hoje, mulher fuma mais, menos ou igual ao homem? Igual. Hoje, a mulher bebe mais ou menos do que o homem? Está bebendo tanto quanto. Entendeu não? Então a propaganda é para isso. A propaganda não é para o velho trocar de marca, para o teu pai trocar de marca. A propaganda do verão é para você associar o verão. É escola? É? Não? Itaipava ele está falando, né? Então, mas é tudo a mesma coisa, é tudo do mesmo dono. Percebe não? Então, que tal? Então nós já temos uma lei para tirar o cerveja do posto de gasolina. Uma lei para proibir a cerveja em locais abertos. Uma lei para... Comerciais de bebida alcoólica. Não entendi. Comerciais de bebida alcoólica. Comerciais de bebida alcoólica, pelo menos das 6 às 21. Pelo menos. Que é horário de criança ver televisão. Principalmente da Globo. Principalmente da Globo, você está falando? É. Por que a mídia não falou nada dessa proibição? Por que a Globo não falou? Não saiu no Jornal Nacional que foi proibido o verão, não saiu no Jornal da Record, não saiu nada. Por quê? Não era interessante para eles fazer essa guerra, deu para entender? Ficou tudo quieto, porque a grana é muito grande da bebida, né? Só que a incidência de bebida precocemente leva a problemas. Qual outra lei vocês querem? Cerveja é caro ou é barato? Quanto custa uma lata de cerveja? 3? Depende do lugar, sim. Mas em média, R$3 é caro? O que foi feito com o cigarro? O cigarro proibiu o cigarro em ambiente fechado, tirou a propaganda. O que mais foi feito? Subiu o preço do cigarro. A cerveja é muito barato. Então favorece o jovem a começar a beber mais facilmente. Deu para entender? Então que tal uma lei também para a gente aumentar o preço da cerveja de imposto? O governo está precisando arrecadar mais. Né? Que tal? Boa essa lei? Alguma outra vocês sugerem? Inventa aí uma lei aí boa aí para a gente sugerir. Acho que essas 4 já estão de bom tamanho, né? Se a gente conseguisse isso. Por que não se aprova a proibição da propaganda do álcool na TV? Vocês têm ideia? Por que não passa isso no Congresso? Porque gera muito dinheiro. Porque gera muito dinheiro. E os deputados congressistas, você acha que eles têm algum interesse em proibir a propaganda do álcool, por exemplo? Não, eles querem mais dinheiro. Por que será? Por que será?
Eles bebem também? Sim, mas você pode beber. Eu bebo também. Mas eu não quero a propaganda para os meus netos começarem a acostumar com a cerveja muito cedo. Mas gera impopularidade. Gera impopularidade, talvez esse seja um problema, com certeza. E quem ajuda os deputados a se elegerem? Vocês estão vendo na televisão um monte de problema agora, não estão? Qual é o problema que você vê? Muita coisa, mas que coisa? Quem que deu dinheiro para os deputados, para as campanhas dos deputados? Outras empresas. Outras empresas. E você acha que a empresa da bebida fornece dinheiro para a campanha dos deputados? Possível. Possível. 70% teve ajuda da Ambev. Então, isso é complicado. Então, não se aprova nenhuma lei para ajudar a diminuição do consumo de álcool. Primeiro que o brasileiro, álcool, cerveja faz parte, a gente aprende isso, é quase cultural, né? Então, temos 4 ideias aí. Ela sugeriu posto de gasolina, proibir em ambiente aberto. Se quer beber, tudo bem, mas vai beber na sua casa, não no meio da rua. O que mais? Qual uma lei que na Copa aí vai dar problema aí, que foi feita? Futebol, campo de futebol, foi proibida a cerveja dentro do campo de futebol? Foi. E, por causa da Copa aí, que aconteceu? Voltaram para trás. Ixi, será que isso vai dar problema? O que vocês acham dessa? Que problema que vai dar? As pessoas já ficam muito estressadas em jogos de futebol. Imagina ainda com bebida. O que houve no último jogo do Corinthians e Palmeiras? Brigas. Conta aí. Você mesmo. É? O que houve? Briga Briga. Que briga foi? entre as torcidas. Entre as torcidas. Aonde que foi a briga? No meu estádio e fora. Fora, no metrô. Morreu alguém? Morreu um senhor que estava passando lá, que levou um tiro, não é verdade? Quer dizer, você acha que pode isso? Né? Por que as torcidas... Você acha que o álcool tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que para o cara brigar, chutar a porta do vagão do metrô, quebrar o vidro, agredir o outro que está lá dentro, né? O álcool, as pessoas ficam meio fora, meio excitadas e tal, e aí vem as problemáticas, né? Então, talvez uma 5ª lei seria o quê? Proibição de bebidas alcoólicas em jogos de futebol. Seria uma boa conduta, só que proíbe lá dentro e na porta do estádio, o que você vê? Quem vai a jogo de futebol aqui? Tem cerveja na porta do estádio? Tem. Quer dizer, precisa ser um pouco mais racional, né? Tá? Que você ia falar. Que em show também tem bastante bebida. Em show também tem, principalmente que tipo de festa que tem bastante bebida? Rock tem bastante. Dá um personagem que morreu há pouco tempo, que era músico famoso, brasileiro. Quem? Ou você ia falar outro, você estava lembrando de um, diga. Amy Winehouse. Né? O que ela fez? Nossa, bebia todas e mais alguma coisa ainda. O Chorão. Chorão morreu com o quê? Cocaína. 1 micrograma de cocaína por ml de sangue é overdose. O Chorão morreu com 4,7 microgramas de cocaína. Vocês estudam dentro da USP. Na USP teve algum problema aqui recentemente? Teve. Qual foi? Teve na festa. Qual festa? Uma festa, tinha 5.000 pessoas na festa. O que aconteceu nessa festa? Ah, eu não lembro. Não lembra? O que aconteceu? Eu sei que aconteceu alguma briga e alguém morreu. Não foi bem uma briga. O cara morreu na raia olímpica da USP. Ninguém sabe direito. Ele amanheceu afogado na raia olímpica da USP. O
que ele tinha no organismo? Droga sintética. Uma droga que não é o êxtase, é outra droga, muito mais potente que o êxtase, que não tinha sido identificada ainda aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Para ele tomar essa droga sintética, será que você toma? Se alguém te oferecer um comprimido de alguma coisa, você vai tomar? Não. E se você tiver depois de 10 chopps, será que você toma? Ah, eu acho que... Esse é o problema, percebe? O álcool leva a outras coisas, você perde o controle. Eu tenho que evitar tomar até remédio, por exemplo, dor de cabeça, remédio. Porque remédio é droga. Você toma demais, vai fazer mal. Não é? Então, o que faz? Tomar um chopps faz mal? Tomar 10 chopps é diferente. Tomar um chopps aos 14 anos faz mal? O que vocês acham? Então, nós vamos sair daqui com que ideia? Existe alguma dose segura de álcool para menor de 18 anos? Não. Quem já experimentou alguns chopps aqui? Alguém já experimentou? Já experimentei cerveja. Cerveja, chopps, dá na mesma. Horrível. Né? Você experimentou quando? Você estava onde? Em casa? Em casa. Onde é que começa o uso de álcool? Começa dentro de casa. Eu era pequena, eu tava no quintal. Fala mais alto. Eu tava no quintal de casa brincando com a minha prima quando eu era pequena. E assim, o meu primo, ele tava bebendo cerveja. Ele falou assim: Marina, vem cá, dá sua chupeta. Que ele fez. Eu falei: por que você quer minha chupeta? Ele: não, só pra você experimentar uma coisa. Pegou minha chupeta e enfiou dentro da mão de cerveja. E aí, você experimentou a chupeta? Sim, eu experimentei a chupeta. Ai, que nojo! E por que depois a gente passa a gostar? Se acostuma. É costume. Né? Igual a Coca-Cola. Igual Coca-Cola, igual a mesma coisa. Então, o álcool começa dentro de casa, não é fora. Isso a gente precisa discutir. Eu vou dar um livreto de álcool para vocês, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Cada um ganha um, cada um pega um. Pronto, somos poucos hoje. Cada um pega um. Deu para todo mundo? Esse é o que a gente descreve aqui, o risco do álcool. Depois vocês podem ler em casa. Esses livretos estão no site do Dr. Bartô. Se você abrir o Google, escrever lá, doutor abreviado, como é que é abreviado o doutor? DR, Bartô, vai sair nesse site, que tem todos esses livretos que vocês já ganharam alguns quando a gente fez um trabalho aqui na Escola de Aplicação. Então dá uma abridinha lá para vocês lerem, todo esse material, toda essa conversa que a gente teve, está aí no site, tá? E tem um outro presente para vocês, que é, cada um pega uma caneta e alguém lê o que está escrito aí na caneta. Vocês ganharam isso, não foi? Uma época? Faz tempo, né? Quem tem isso ainda? O que está escrito aí? O que está escrito na caneta? Dá para se divertir sem beber e sem fumar. O que vocês acham disso? Dá para se divertir sem beber e sem fumar? Dá. Ah, óbvio que dá. E esse chaveirinho vocês ganharam, acho que na festa junina. Lembra disso? Ou não? Vocês não ganharam? Ah, foi junto com a caneta. O que está escrito aí? No chaveiro, o que está escrito? Não bebe nem fuma. Não bebe nem fuma. Não bebe não fuma. Será que dá para fazer isso? Chaveirinho ainda tem mais. Tem? Você tem um chaveirinho ainda? Eu não lembro assim. Acho que eu perdi. Perdeu? Então pronto, já ganhou outro. Porque eles fazem bebidas alcoólicas com frutas, também misturam. Por que eles fazem bebidas alcoólicas com frutas? Eu acho que para mudar o sabor, para deixar o sabor mais palatável. Então você não vai estranhar muito o gosto. Já aconteceu de você beber exageradamente?
Já aconteceu de eu beber exageradamente. Você quer me pôr numa sinuca aqui, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui, eu tocava bateria num conjunto de jazz. E eu tocava numa boate à noite, no tempo da faculdade. E eu lembro que eu levei minha namorada lá na época e tomei uma Cuba Libre, que era rum com Coca-Cola. E eu saí de lá e não conseguia achar a porta da saída da boate. Então, essas coisas acontecem, mas não precisam acontecer, tá? Porque existe um risco. Eu podia sair, bater o carro, atropelar alguém. Então, eu perdi uma irmã num acidente de carro, tá? Ela tinha 17 anos. Brigou com meu pai para ir sozinha à festa com o namorado. E meu pai, naquela época, imagine, não podia, ele ia levar, buscar. Ele deixou ela ir. Na ida, um cara entrou na contramão, bateu o carro de frente. E ela morreu ali. Então, tem isso, a gente dá risada, né? Que eu saí lá, não encontrava a porta, mas tem um risco. Isso que a gente precisa saber. O que você acha sobre bebida na gravidez? Bebida na gravidez é uma excelente pergunta. Existe uma coisa que se chama síndrome alcoólica fetal. O que é isso? O nenê nasce todo deformado, neurologicamente deformado, com retardo mental, etc. E a síndrome alcoólica fetal não depende muito da quantidade de álcool que se bebe durante a gravidez. Então, gravidez, álcool zero. Ok? Quando se criou a consciência que o álcool faz mal? Quando se criou a consciência que o álcool faz mal? Para o organismo, para a sociedade, para tudo? Eu acho que faz muito tempo isso, né? Muito tempo. Do álcool, exatamente, eu não vou nem... Eu acho que isso já é, né? Jesus Cristo fez o primeiro milagre lá, transformando a água em vinho. Mas a gente não lê na Bíblia que tinha um monte de bêbado lá, né? Mas o cigarro, por exemplo, precisou morrer alguém importante. Morreu o pai da rainha da Inglaterra com câncer de pulmão, ele fumava 40 cigarros por dia. A partir daí, começou-se a pesquisar câncer, pulmão, esse tipo de coisa. Então o álcool acho que já é bem mais antigo, né? Se eu conheço alguém que bebe muito ou que tem vício à bebida alcoólica, o que eu faço para ajudá-lo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu vou te dar um exemplo. O meu grupo antitabágico do HU, 30% a 40% vem parar de fumar por causa dos filhos ou dos netos. Que eles fazem uma coisa que se chama aconselhamento breve. Gastar um tempinho dizendo, olha, beber não é legal, vamos discutir. Então é conversando. Nas famílias, o que pesa mais, não experimentar droga, qualquer seja ela, álcool, tabaco, maconha ou crack, é a discussão, família que conversa em casa. Então eu acho que é no papo que você vai conseguir convencer um amigo teu ou convencer um parente teu, tá? Porque em vez de criar uma bebida, sei lá, normal, sem álcool, eles criam bebidas alcoólicas que prejudicam a vida das pessoas. Olha, acho que a gente precisa ver a história um pouquinho. Amsterdã, onde é que fica Amsterdã? Fica na Holanda. A água lá de Amsterdã era muito salobra, muito ruim. Então o pessoal fermentava a água e assim que surgiu o costume da cerveja lá. Até criança tomava água fermentada. E aí veio a história um pouco da cerveja, etc. O problema é quanto se bebe, né? E quando se bebe, tá? Então, por que fabricam bebidas alcoólicas com porcentagens altíssimas de álcool? Talvez nos países que tem um inverno muito bravo, o camarada precisa tomar uma coisa mais alcoólica para se esquentar, coisa desse tipo, né? Mas aqui no Brasil, a cerveja é que ficou, que é do brasileiro, né? Num país onde o costume de beber é muito forte.
Então, acho que a gente tem que discutir esse costume, tá? Quantas vezes por ano você atende menores que acabaram embriagados, tiveram essas coisas? Isso é uma boa pergunta. Se você for a qualquer pronto-socorro no fim de semana, você vai encontrar vários adolescentes, 14, 15 anos, tomando glicose no pronto-socorro. E eu te falei já que no meu consultório eu atendi 6 adolescentes em coma alcoólico no período de 1 ano. Isso é muito para mim, meu consultório é muito pequeno. Agora, você vai no hospital mais chique aqui da região, ou você vai no hospital público, você tem intoxicação alcoólica em adolescentes com bastante frequência. Tá? Da mesma forma que o álcool, o cigarro tem uma quantidade segura por... Essa é uma excelente pergunta. Álcool tem dose segura? Sim. Para o homem, 2 doses diárias pode ser segura, 2 copinhos de vinho, é o que o português, o espanhol, o italiano fazem por aí. Tabaco, cigarro, não tem dose segura. Uma dose é maléfica à saúde, tá? Então, a nossa campanha é 0 para o cigarro, 0 para a maconha e 0 para o álcool até os 18 anos. Isso a gente precisa pensar seriamente, tá? Porque a chance de problemas, como a gente já explicou, é maior se você começar com isso muito cedo. Ok? Aprenderam alguma coisa hoje? Sim. Vocês acham que vocês entraram aqui com a ideia de que poderiam experimentar o álcool com 15 anos ou vocês já tinham a ideia que... Alguns já experimentaram, né? E aí, o que fazer? O que você faria? Eu não experimentar de novo. Vai experimentar de novo quando? Só quando for mais velho. Só quando for mais velha, parabéns. E alguém, quem mais tinha experimentado? O que você acha? Do que fazer daqui para frente? Eu acho que vou começar a beber só depois dos 21 mesmo, para não ter nenhum problema. Não, legal. Quem mais quer dar um? Quem mais tinha experimentado? Na verdade, eu não pretendo beber mesmo, né? Porque a minha família já, depois que aconteceu com meu avô, parou tudo. Parabéns. E assim, eu acho que eu nunca gostei mesmo, eu sempre evitei. Eu acho que pra mim, acho que é uma coisa muito ruim, acho que pode acabar prejudicando muito. Legal, parabéns. Obrigado pela participação, pela ajuda. Nós vamos editar essa gravação, depois vamos passar para vocês verem o que ficou, tá? E a ideia é a gente tentar pôr um programa desse tipo numa TV educativa, tá? Para a gente conversar mais e a hora que isso vai para a televisão, a gente consegue atingir um montão de gente. A hora que eu vou na escola aqui, vou na escola lá, eu consigo atender um pouquinho de gente. Então a ideia é a gente lançar um programa desse tipo, tá? E obrigado pela colaboração, obrigado para a Escola de Aplicação de USP, nós somos parceiros há vários anos e vamos levar o nome da escola também nesse projeto. Tá bom? Falou!